Então, existe essa parte simbólica da arte, e você pode ficar viajando nela, e existe uma parte prática. Então, é muito importante sempre, você entender o que é que aqueles símbolos fazem com você. Gente, por quê? Vou dar um outro exemplo assim. Aqui, ó. Existem artistas, isso acontece, a gente sabe de muitas histórias de atores, a gente sabe de muitas histórias de artistas visuais, a gente sabe de muitas histórias de cantores, músicos, enfim, tem várias histórias. Existem histórias tristes sobre isso, ok? A gente sabe disso. Por quê? Por que acontecem essas histórias tristes, pessoas que vêm a morrer, ou se matar, enfim, de histórias tristes mesmo, sabe? Por que acontece? Muitas vezes. Não vou generalizar que todos os casos são iguais, mas o que é importante a gente saber é que quando a gente começa a mexer com os símbolos, com esses arquétipos, com essas forças, são forças que elas não estão no âmbito pessoal e nem cultural, são âmbitos coletivos da humanidade. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Então, se você pega um ator e faz um papel, por exemplo, como foi o caso já, imagina você interpretar um papel como se fosse, sei lá, o Coringa do Batman. Vocês acham que é bolinho fazer isso? Qualquer pessoa dá conta de fazer isso? Tanto que não deu, né? É assim, né? É muito. O que acontece? É muito forte. É um arquétipo muito sombrio. Ele mexe com coisas dos palhaços, do trickster, dessa coisa, e uma coisa diabólica, uma coisa de violência, uma coisa de abuso, aí um monte de. E aí tem várias facetas, né? Tem a história vista pelo Coringa, a história vista pelo Batman. Então, teve uma vez que acho que inclusive o Jack Nicholson falou sobre isso, que não tinha sido bolinho para ele, né? Então, o que acontece? Ou seja, é muito forte. Imagina você entrar nesse papel, você experimentar, vivenciar isso na sua arte, ali no seu corpo, no caso de um ator, só que aquela força toda, ela, gente, se você não tiver, aí que entra, se você não tiver uma estrutura para dar conta de receber aquilo, de fazer aquilo, sem você ir seduzido por uma coisa de sucesso, ou seduzido por uma coisa que, vou fazer uma coisa muito impactante para chocar e tal, porque isso aqui vai ser o que vai me dar mais visibilidade. Gente, pode dar errado, não é? Não é assim? E aí é interessante porque a gente perceber o que é que isso faz com você, o que é que isso faz com os outros, qual é o papel daquilo. Eu estou dando um exemplo, vou dar um exemplo aqui diferente agora já, só quero só um exemplo. Eu gosto de fazer essas traduções assim de áreas para a gente entender como isso funciona também em outras áreas, porque eu estou falando sobre autoconhecimento para artistas. Por que isso? Por que a importância disso? Saber onde você está pisando, tanto com o que você vai ter que lidar dessa força simbólica, quanto com o que você vai ter que lidar consigo, como você está a sua preparação para isso. Eu dei o exemplo aqui de atores e de atrizes, você entrar no papel. Isso não é também diferente para artistas visuais. Isso da mesma forma acontece. Vou dar um exemplo aqui, agora de uma coisa que aconteceu comigo. Sabendo disso que eu sei, que eu estou falando para vocês, certo? Eu tenho um cuidado quando eu vou pintar as coisas. Eu tenho um cuidado de qual é a direção que eu vou dar para aquilo. Qual é o direcionamento? Isso significa que às vezes eu não aceito alguns trabalhos. Isso significa que quando eu aceito, eu também penso em colocar para onde eu vou conduzir aquele trabalho, tanto para o que ele vai fazer comigo, tanto quanto ao que ele vai fazer com a pessoa que vai receber aquele trabalho, certo? Isso aqui gente, isso aqui é um princípio ético meu, porque eu sei de coisas e eu prefiro fazer isso com consciência, certo? Então, as emoções podem estourar, exatamente. Olha só, dentro disso, uma vez aconteceu comigo, mais de uma vez. Teve uma época lá atrás que eu resolvi que eu ia começar a experimentar tatuar. Então, eu comecei a fazer umas tatuagens, certo? Eu passei um pouco nesse universo por um tempo. Então, eu cheguei a fazer algumas tatuagens de algumas pessoas, fiz um pouco em mim também, tem uma tatuagem meio de experimentação na minha perna, que foi para eu falar assim, deixa eu saber como que é para eu tatuar em mim primeiro antes de tatuar nos outros e tal. Mas o que aconteceu?
Uma pessoa virou para mim e falou assim: eu quero tatuar um Ouroboros no meu braço. Aqui, assim, você faz para mim? Ouroboros, para quem não sabe, é aquele símbolo da serpente mordendo o próprio rabo, né? Que ele tem esse símbolo do infinito, ao mesmo tempo tem vários significados esse símbolo ele é muito forte, né? Ele também representa essa coisa da natureza autofágica. Então você pode pensar aí numa consciência mais horizontal, mais de imersão, aonde você fica nesse símbolo, né? Esse disco riscado, sem você conseguir olhar, né, de uma visão mais selfie. Isso aqui, gente, é uma visão de coisas que eu estava, inclusive, na época, estudando isso. Essa pessoa veio para mim e pediu: tatua um Ouroboros no meu braço? Uma cobra mordendo o próprio rabo. Eu falei: puxa vida, vamos conversar. O que eu estava estudando na época, para eu tatuar aquilo naquele momento, e aquela pessoa, eu falei, aí eu expliquei, eu conversei com ela, falei: olha, isso significa tal coisa, isso pode desencadear tais e tais coisas em você. Se eu tatuar isso em você, eu vou me comprometer com isso também. Eu não quero estar comprometida com isso dessa forma. E aí eu resolvi não fazer. E ela me agradeceu na época, inclusive.